Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de vídeos Márcia Ponte Superação do Medo de Dirigir. Aqui, você que tem medo de dirigir, dificuldades, se já é recém-habilitado ou ainda está fazendo o processo dentro da autoescola, o processo de formação de condutores, aqui você encontra acolhimento emocional, treinos e exercícios para você praticar lá na sua aula, na autoescola, para superar as dificuldades. Hoje eu vou falar para vocês da importância da legislação de trânsito, que é fundamental para que todo motorista saiba o que ele pode, o que ele não pode em via pública, para que ele conheça a sinalização, para que ele conheça as placas, a sinalização de solo, os outros tipos de inscrições no pavimento asfáltico, e nem todo mundo conhece. E aí o que acontece? Muitas pessoas cometem infrações, às vezes sem saber. Vou dar um exemplo. A placa de proibido estacionar ou de proibido parar e estacionar. Muitas pessoas estacionam na frente da placa, debaixo dela, na sombra dela, achando que ela só vale dali de onde ela está para frente. E não, ela vale para frente e para trás também. Sem legislação de trânsito, você não sabe o que é infração, o que não é infração, o que você pode, o que você não pode. Sem legislação de trânsito, você mais tarde, quando receber uma autuação, não vai saber se defender dentro do processo administrativo, porque você não conhece legislação. A legislação, ela é tão importante para o motorista quanto o próprio ato de dirigir. Existe um pensamento em quem vai fazer o processo de formação de condutores voltado para a aula prática. Como se dirigir fosse apenas colocar o carro para andar em linha reta, sem se preocupar com legislação, com placa, com sinalização, com aquilo que é permitido, com aquilo que é proibido. E as pessoas vão andando em linha reta e ficam ainda mais nervosas, não conseguem identificar a mensagem das placas, acabam entrando em contramão, acabam entrando em uma outra via, faz uma conversão errada e aí está provocado o acidente. Legislação de trânsito é fundamental para você se orientar na via enquanto estiver dirigindo. Só que o pensamento é, vou entrar na autoescola e vou me preocupar com a parte prática. Nem fez o psicotécnico, nem se matriculou na autoescola, já está sofrendo com carro morrendo, como que será que vai ser o morro, como será que vai ser a baliza, será como vai ser a minha prova. Para, gente, isso é ansiedade, vocês estão pulando etapas super importantes. O psicotécnico, por exemplo, é o primeiro filtro, junto com a avaliação médica, é o primeiro filtro do processo de formação de condutores, onde vai se avaliar características do futuro condutor. Depois vem a aula de legislação, super importante para você saber, para você se orientar, vai ser a sua bússola quando você estiver dirigindo. E a gente não vê uma importância muito grande. Na fase de legislação, as pessoas são orientadas a estudar só pela apostilinha da autoescola. É insuficiente, é muito pouco. Você tem que conhecer o Código de Trânsito Brasileiro, você tem que ler notícias sobre acidentes de trânsito que sempre trazem ali sobre infrações, o tipo de infração que antes do acidente ser provocado aquele condutor cometeu, que ele não podia entrar ali. Tudo isso traz informações super importantes para vocês. Só que as pessoas não dão importância para a legislação de trânsito. Sempre que sai uma lei nova, procure ler um pouco mais, procure saber um pouco mais. Nas próprias aulas teóricas, tem muito CFC que se mantém no decoreba, manda o aluno decorar a apostilinha de autoescola, passam uns filmes que às vezes abusam da violência. Ah, mas a gente não pode negar a violência no trânsito. Só que isso provoca anodinia, que é a sensação de anestesiamento. Você não quer nem saber de olhar aquele acidente horroroso com pedaços de gente no asfalto. Isso não faz bem para ninguém, embrulha o estômago. Tem que encontrar uma outra linguagem menos agressiva para se falar sobre essas coisas, sem deixar de falar sobre essas coisas.
mas não abusar das imagens agressivas. Ali vai ter uma mãe que tem uma criança em casa com a mesma idade daquela criança estraçalhada que você mostra no asfalto. Ela vai embora, não quer nem voltar para a autoescola mais. São pessoas que nunca tiveram experiência com um volante. Aí fica no decoreba, e aí passa filminho. Não, quer uma sugestão? Como eu trabalho com os meus alunos, com vocês até à distância, o ideal é onde aquele aluno daquela autoescola vai dirigir. Vai explicar sobre cruzamento? Tira uma foto do principal cruzamento, da principal rotatória. Olha, gente, quando vocês fizerem aula, a gente vai passar por aqui, nesse cruzamento, a gente vai passar nessa rotatória, a gente vai passar nessa via expressa, dos lugares que costumam ser mais complicados para se entender, a partir da própria realidade daquele motorista que daqui uns dias vai estar lá, daqui a algumas semanas, fazendo aula prática. Mostre para ele, quando ele passar naquele lugar, puxa, eu vi isso na aula prática. Mas nem todo mundo faz isso não. Acaba mandando o aluno decorar. Quer um exemplo? Sempre cai uma questão de prova. Nos lotes lindeiros, como o motorista tem que proceder? Aí a pessoa vai lá, decora. Ah, e agora eu sei, caiu na prova, ela acerta. Mas pergunta para ela depois o que é um lote lindeiro. Ela não sabe. Ela não sabe que é qualquer propriedade que faça linde, fronte, divisa com a via. Se na frente da sua casa passa uma rua, é um lote lindeiro. Um posto de gasolina, um prédio, uma garagem, um estacionamento, um shopping, tudo que passa a rua na frente é um lote lindeiro, porque faz linde, fronte, divisa com uma via pública. Quando você aprende dessa forma, diferente, a legislação começa a ficar interessante. Quando o professor de teórica começa a colocar o aluno em algumas situações, olha, estudou lá a parte teórica, você está indo para cá, ó, nessa rua aqui. Dá o exemplo, põe a foto lá, se você for para lá, você faz infração ou não? Você tem que se manter nessa pista aqui ou não? Você pode vir da esquerda numa pista de sentido único de circulação, mas que tem duas pistas. Você pode estar na esquerda e cortar na frente do outro para a direita? Você não pode, você vai estar fazendo uma infração. E toda infração, quando ela dá certo, o cara festeja. Ah, eu sou bom de braço, eu consegui. Quando ela dá errado, ela vira acidente. E eu não quero que vocês tenham que experimentar isso na prática, passando por um acidente, para compreender o que pode e o que não pode fazer no trânsito. Para compreender a importância da legislação de trânsito. Porque você vai dirigir sozinho. Porque o ato de dirigir é independente. É a independência, é a liberdade. É você... Imagina uma pessoa no volante de um carro e você olhando ela passar e você vendo aquela pessoa dirigir com naturalidade, dirigir com autonomia, com independência. No que você vai associar? Muitos dirão: que lindo ver uma pessoa dirigindo, um homem dirigindo, uma mulher dirigindo, um idoso, uma idosa dirigindo. E a pessoa começa a se comparar, começa a querer estar no lugar daquela pessoa, porque qual a leitura que ela faz? É independência. Dirigir é um ato de independência, é um ato de liberdade. É você não depender de ninguém. É alguém te chamar para alguma coisa, você passar a mão na chave do carro, você vai. Você decidir por você mesmo os caminhos que você vai fazer. É para ir para o trabalho, levar a criança na escola, transportar os idosinhos da família, é tudo isso. E para que vocês sejam esse motorista com independência, com liberdade, com autonomia, e que não fique pensando que dirigir é só colocar a máquina para andar em linha reta sem medir as consequências, deem valor à legislação de trânsito, para que vocês se orientem na via pública, saibam o que pode, sabem o que não pode, identifiquem uma sinalização de trânsito que está deficiente, que está confusa, que está errada, porque isso mais tarde vai fazer toda a diferença para vocês. Outra coisa, a gente vai falar sobre isso, como fazer defesa de multa, e vocês têm que conhecer legislação, porque a legislação é exigida para fazer a sua própria defesa.
Vamos dizer que você estacionou num lugar onde a legislação diz que ali não pode estacionar, que tem uma placa, mas a sinalização está em desacordo. É uma sinalização confusa, faltou uma placa ou faltou uma inscrição no chão. A prefeitura da sua cidade foi lá e fez a pintura errada e você foi autuado ali. Sabe o que diz o artigo 90 do Código de Trânsito? Diz que quando a sinalização é incompleta, é confusa, é ineficiente e está errada, suspendem-se todas as sanções do código, ou seja, essa multa é anulada. Mas se vocês não conhecerem legislação de trânsito, vocês não vão saber se defender dentro do próprio processo administrativo. Muitas vezes você recebe um auto de infração em casa e ele foi preenchido errado pelo agente de trânsito. Aquela multa tem condições de você anular, só que você não sabe nada de legislação, você não se informa, você não sabe o que pode, você não sabe o que não pode, ou então você se envolveu numa pequena colisão, por exemplo, dentro de um supermercado. Vocês viram que eu gravei bastante vídeo de supermercado aí. Aconteceu, foi provocada, porque acidente não acontece, foi provocada uma colisão ali. Então fica um do lado, outro do outro, eu tô certo, você tá errado, eu tô certo, você tá errado. Não é o que grita mais alto que vai estar certo. É aquele que puxa a legislação e diz, olha, meu amigo, você estava errado. Olha aqui o que diz o artigo 34, que quando você passa num cruzamento, você tem que estar alerta, você tem que calcular a distância, a visibilidade, você tem que reduzir a marcha, você tem que procurar a placa. É preferencial minha aqui ou é do outro? Ou você se envolve num acidente em um cruzamento não sinalizado, em que a preferência é de quem vem da direita, e você fica lá gritando com o outro, achando que tá certo e vai até o fim e faz defesa, e aí derruba porque você não conhece legislação de trânsito. Legislação de trânsito é para você se posicionar no carro, na via e na vida. Eis a importância, dentre tantas coisas relacionadas à legislação de trânsito. E não pensem que é chato, não. É o jeito que ensinam para vocês é que é chato. É chato pra caramba você pegar um código com 341 artigos, mais incisos e parágrafos e um monte de coisa e ficar decorando. Pega um calhamaço e vai decorar. É chato. A gente não vê gosto em fazer isso. Agora, quando você pega os conteúdos de legislação e mostra para o aluno na prática, mostra por meio de figura, por meio de um cruzamento na cidade dele e diz, olha alunos, essa pessoa estacionou aqui, levou uma multa, ele pode se defender? Que infração ele cometeu? Tá certo ou tá errado? E aí, como que defende disso aqui? Não é que a legislação de trânsito sirva só para isso, não, serve para muita coisa na sua vida. Mas você, sabendo legislação, não vai se envolver em acidente, não vai entrar por engano, fazer uma conversão errada, entrar numa outra rua, você não vai desrespeitar a sinalização de trânsito, você vai conseguir se manter na via fazendo as coisas certas. E se você for autuado indevidamente, e isso acontece aos montes, e tem muita gente pagando multa que não deveria pagar porque não sabe se defender no processo administrativo de trânsito, se você tivesse noções de legislação de trânsito, saberia como fundamentar e muito bem a sua defesa e derrubar qualquer outro argumento. Parem, pensem. Você precisa de legislação de trânsito manobrando no supermercado, manobrando na sua rua calma e tranquila, andando pelas ruas da cidade, na rua mais calma e mais tranquila que tem, nas ruas do centro, nas rodovias, em qualquer lugar que você for. Pensou em dirigir e manobrar, vai precisar de legislação de trânsito. Quem sabe, fazendo novos vídeos aqui, eu consiga mostrar para vocês a partir da realidade de vocês aí, ó. Tem um cruzamento complicado na sua cidade? Manda para mim, eu explico para você. Se envolveu num acidente de trânsito? Olha, Márcia, a situação é essa aqui. Eu vou poder clarear bastante a mente de vocês.
com ensinamentos de legislação de trânsito, incentivando vocês a conhecerem e a gostarem de legislação de trânsito. Valeu, pessoal, reflitam nesses conteúdos, procurem canais sérios de credibilidade, tirem suas dúvidas, comecem a olhar para a legislação de trânsito diferente desse negócio de decoreba, porque decoreba não funciona, nem para passar em prova de teórica e muito menos para dirigir. Tem gente querendo fazer decoreba na parte prática. Ninguém decora não, pessoal. Entrou no carro, ou sabe ou não sabe. Por isso, para saber, tem que treinar antes. E tudo começa com legislação de trânsito. Quem quiser saber mais, puxa aí o Código de Trânsito Brasileiro no site do Planalto. Ou só digita ali, ó, no Google, CTB. Pronto, vai abrir a lei para você. Procure ali, tem os manuais brasileiros de sinalização de trânsito, muito importante vocês conhecerem. O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que tem as fichas de autuação, quando autuar, quando não autuar. Muita coisa interessante que vocês ainda não sabem, porque não foi apresentado para vocês, talvez, de uma maneira que fique curiosa e gostosa de aprender. Gostou do vídeo, dá um like, compartilha e vem vídeo novo aí, viu? Vai chegar um vídeo aí mostrando para vocês com exemplos como fazer a sua defesa de autuação de infração de trânsito. Até porque muita gente é autuada indevidamente, precisa saber por quê. Até o próximo vídeo, um grande abraço e continuem com a gente aqui no canal Márcia Ponte Superação do Medo de Dirigir. Até o próximo.